Quais as razões para Jesus ter vindo morrer numa cruz? A primeira razão que eu quero respondendo essa pergunta é: Jesus veio à Terra morrer numa cruz para cumprir primeiro, atender a justiça de Deus e também para absorver a ira de Deus. Puxa, que coisa estranha isso, né? Mas está na Bíblia, né? Nós gostamos de pensar um Deus bonzinho, legal, né? Tudo legal. Não, a Bíblia vai mostrar que Deus também não aprova os nossos erros. Ele olha para nós, cara, tem direita, né? Ou seja, Deus olha para nós, os nossos pecados, e nós, digamos assim, por causa dos nossos pecados, nós somos reprovados diante de Deus. Somos reprovados. Mas vamos aonde tudo começou. Em Gênesis capítulo 1 a 3, vão revelar a criação da terra, de todas as coisas, e a criação do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. Está lá, os primeiros 3 capítulos de Gênesis. Só que ali também registra que Adão e Eva desobedeceram a Deus. E em consequência dessa desobediência à ordem que Deus tinha dado, eles foram expulsos do jardim de Deus e colheram então a morte, o sofrimento, a dor. Vem em consequência dessa desobediência, né? Agora, por Deus amar a sua criação, mesmo Adão e Eva desobedecendo, e Deus continuou amando eles, e por amar a sua criação, Deus vai prover então o meio da justificação por eles terem cometido esse pecado, né? Se tornarem injustos perante Deus. E em Gênesis 3,15 diz que Deus declarou para a serpente, Satanás, ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Texto um pouquinho difícil de entender o que está dizendo aqui, mas o que nós entendemos, que quase todos entendem, interpreta-se que esse verso aqui é primeiro uma revelação do que o diabo feriria o calcanhar, ou seja, ele feriria Jesus na cruz, né? Onde Jesus seria ferido na cruz. Mas que diz aqui o descendente dela, que é o Os, né? Se referindo a Jesus, que o Jesus feriria a cabeça do diabo, né? Ele feriria o calcanhar, mordeu, mas Jesus vai lá e pisa na cabeça. Ou seja, quando o diabo pensa que ao crucificar Jesus ele está derrotando Deus, está agora acabando, na verdade está sendo providenciada a nossa salvação. Então é quando Jesus agora, através disso eu estou te derrotando definitivamente. E não somente Jesus derrota Satanás ali, mas na nossa vida. Satanás perde o poder sobre nós. Ele tem uma certa ação limitada, mas ele não tem mais o poder de nos levar para a morte eterna, né? Nós somos salvos em Cristo Jesus pela obra de Jesus. Jesus derrota então Satanás na cruz e com a sua ressurreição. Aleluia, não é? Glória a Deus por isso. Há um cantor aí eu gostei do que ele escreveu, que ele disse, na verdade, o Zé Bruno da banda O Resgate. Alguns são fãs, né? Eu gosto dele. Ele também é um pastor de uma igreja, e ele fez uma observação que eu achei muito apropriada. Ele disse assim, que no jardim do Éden, Adão escolheu desobedecer a Deus e morreu. Certo? No jardim do Éden, Adão escolheu desobedecer a Deus e morreu. No jardim do Getsemane, Jesus escolheu obedecer a Deus e morreu. Né? Mas há uma diferença. A desobediência de Adão trouxe morte para ele e para nós. A obediência de Jesus trouxe morte para ele, Jesus, e vida para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 1 João 4,9 diz que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos através de Jesus Cristo. O fato queridos, é que paira sobre a humanidade a ira de Deus, a justiça de Deus, por causa dos nossos pecados.
Um escritor, um pastor chamado John Piper, ele faz um comentário que eu achei interessante, eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: se Deus não fosse justo, não haveria demandas para seu filho sofrer e morrer se não houvesse justiça. Não haveria necessidade de seu filho sofrer e morrer. E se Deus não fosse amoroso, não haveria vontade de seu filho morrer e sofrer e morrer. Mas Deus é justo e amoroso, portanto, seu amor está disposto a atender às demandas de sua justiça. A lei de Deus exigia: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mas todos nós amamos outras coisas mais. Isto é o que o pecado é: desonrar a Deus, preferindo outras coisas em vez de Deus, e agindo de acordo com essas preferências. Portanto, a Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Ou seja, nós glorificamos o que mais gostamos, e não é Deus. E ele continua dizendo que, visto que Deus é justo, Ele não varre esses crimes, os nossos pecados, para debaixo do tapete do universo, né? Ele sente uma ira sagrada contra os pecados. Os pecados merecem ser punidos, e ele deixou isso claro em Ezequiel, dizendo: pois o salário do pecado é a morte. Aliás, Romanos 6:23. E Ezequiel dizendo: aquele que pecar é que morrerá. Vimos o que aconteceu a partir de Adão e conosco, por sermos pecadores. Existe uma maldição sagrada pairando sobre todo o pecado. Não punir seria injusto. Quem é advogado aí poderia ajudar, né? Ou seja, Deus diz: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Não punir seria injusto, porque nós pecamos. Mas, graças a Deus, sempre tem o mas o amor de Deus não descansa com a maldição que paira sobre toda a humanidade pecadora. Ele não se contenta em mostrar ira. Não importa quanto Deus sagrado é, Ele não se contenta em mostrar a ira. Portanto, Deus envia seu filho, o próprio Filho, para absorver a sua ira e suportar a maldição por todos que nele confiam. Cristo, Gálatas 3:13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Este é o significado da palavra propiciação, no texto de Romanos 3:25. Refere-se à remoção da ira de Deus, fornecendo um substituto. O substituto é fornecido pelo próprio Deus. O substituto, Jesus Cristo, não apenas cancela a ira de Deus contra nós, mas Ele absorve e a desvia para si mesmo. A ira que é contra você é destinada para o Filho, na cruz. Esse é o amor de Deus. Quando Jesus é crucificado, então Ele atende tanta justiça, cumpre tanta justiça, e aí nós podemos ser declarados justos agora, né? Perdoados, quanto a ira de Deus é absorvida por Jesus, porque nós não conseguiríamos. Lembre que Deus é justo, e Ele, por ser justo, Ele precisa penalizar. Mas aí, como nós não suportamos a pena, vem Jesus e assume a pena por nós. Eu estou lembrando uma historinha de criança, que às vezes as crianças têm dificuldade de entender a questão desse substituto, né? Diz que uma mãe, ela disse, às vezes, vamos dizer a mãe ou o pai, né? Geralmente a mãe, vamos dizer, um pai, né? Um pai disse para o seu filho: olha, tu para de cometer esse erro aí. Se você continuar fazendo isso, eu vou pegar a tua mão e vou queimar no fogão a lenha. Eu vou pegar a tua mão e vou ali. Pá, criança, se assustou. Eu tenho que me cuidar, né? Mas o que aconteceu? Foi lá a criança e repetiu de novo. E agora? O pai precisa cumprir a pena, não é? Vai lá pega a mão da criança. Lembra que eu te disse que... Pega a mão da criança. Lembra que eu te disse que se você fizesse de novo, eu ia queimar a mão aqui no fogão?
Lembro, pai, cara, desespero de toda criança, né? Aí o pai pega a criança pela mão, vai lá no fogão, aquele fogão quente. O pai pega, põe a mão da criança sobre a dele e queima a própria mão. Substituto. Jesus queimou a mão por nós. Nós merecíamos, mas Ele queimou a mão no nosso lugar. Esse é o nosso Deus.